Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar sobre bloqueio criativo. Quem nunca passou por um momento de bloqueio, e isso não só na escrita, mas em qualquer momento de criação. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, porque existem vários fatores para esses bloqueios momentâneos. E antes de eu continuar, vou pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite também e deixe o seu like. Quando você dá o like, isso não só ajuda quem produz conteúdo, mas também ajuda quem está procurando esse tipo de vídeo, essa ajuda. Quanto mais um vídeo tem likes, mais o YouTube entrega o conteúdo às pessoas. Então aproveite também para compartilhar com seus amigos este vídeo. Bom, este vídeo faz parte da série sobre escrita criativa, já tem outros 2 vídeos. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards para você assistir e também na descrição. E existem aqueles momentos em que a gente simplesmente não consegue criar nada, não consegue escrever, trava no meio da criação, e isso é muito comum, eu passo por isso direto. Então eu separei 5 dicas. Essas dicas são as que eu utilizo no meu dia a dia. E só um comentário, eu já pesquisei várias coisas sobre bloqueio criativo e já encontrei até textos dizendo que bloqueio criativo não existe, que é só uma desculpa. E independentemente se é uma desculpa ou não, o bloqueio existe. Eu acredito que o bloqueio exista, e por isso que a primeira dica que eu compartilho com você é: identifique esse bloqueio. Por mais que seja só uma desculpa, por trás disso pode estar um medo, uma insegurança, o medo do julgamento. Então, às vezes é um projeto muito grande, é uma coisa muito inovadora, você está saindo completamente da sua zona de conforto e o medo é natural. O medo de um projeto novo ou o medo de publicar, de mostrar para alguém. Então, por isso que essa etapa é a primeira e a mais importante, que é identificar que tipo de bloqueio é esse. É muita informação? É uma falta de clareza no seu objetivo? Então eu faço esse primeiro exercício para identificar o que está me impedindo de avançar ou até de começar. Para isso, muitas vezes eu faço até um roteiro para saber exatamente o meu objetivo, o que eu quero com o texto, para então superar essa parte. E a segunda dica é: pesquise. Quando a gente pesquisa, a gente não só adquire repertório, mas também ideias. Pode ser um complemento, pode ser um novo caminho, uma ideia nova para você seguir com o seu projeto. Vale lembrar que às vezes não é a falta de informação que resulta nesse bloqueio criativo, mas o excesso de informação. Por isso que é importante fazer o roteiro, analisar bem qual é o seu objetivo, ter clareza do que você pretende com o seu projeto, com o seu texto. A terceira dica é: escreva. Como assim? Eu já tô num bloqueio criativo e eu tenho que escrever? Sim. Quando a gente escreve, a gente estimula o nosso cérebro a pensar. A gente é obrigado a pensar para poder formular uma frase, e assim a gente acaba exercitando a escrita. E quando eu tô com muita dificuldade, eu escrevo em palavras-chave, eu escrevo em forma de tópicos, ou eu simplesmente coloco as ideias que eu quero, novamente falando do objetivo do texto. Então eu quero escrever sobre escrita criativa, então o que não pode faltar no meu texto? O que é escrita criativa? Como desenvolver uma escrita criativa no dia a dia? Então eu começo pelo principal, e assim, conforme eu escrevo, eu complemento depois as ideias para ficar um texto completo, com introdução, desenvolvimento e o final. Se mesmo assim estiver muito difícil para você, pratique a escrita livre. O que é isso? Você determina um tempo, 5 minutos, 10 minutos, e você escreve simplesmente o que vier à sua cabeça. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo, gravar um vídeo só sobre escrita livre, que é um exercício onde você só escreve o que vier à mente, sem pensar em pontuação, em que tipo de frase você vai escrever, porque isso é um aquecimento. Você simplesmente deixa fluir o que vier durante um determinado tempo, sem julgar a sua escrita. Com tanta informação que a gente tem acesso, com a nossa correria, com tantas atividades que a gente desenvolve no dia a dia, é importante também parar um pouco. Por isso, a quarta dica é:
faça uma pausa. Vale fazer uma pausa para tomar um café, para bater um papinho, para olhar a janela se você tiver uma excelente vista, aquele contatinho com a natureza, tomar uma água, dar uma volta. Pode olhar as redes sociais, mas você corre o risco, se você já tiver aquele fraco, para ficar vendo o feed, stories. Então você define a melhor forma de fazer essa pausa, 5 minutos, 10 minutos. E quando for possível, retome o seu texto no dia seguinte. Então, se eu tenho um projeto, se eu tenho algum trabalho que eu posso esperar um pouquinho mais e eu tô com muita dificuldade e mesmo assim eu fiz a pausa e não adiantou, então eu deixo o meu texto para o dia seguinte, porque aí eu já estarei mais descansada, com novas ideias. E então, quando eu retomo o texto, eu consigo revisar melhor, eu consigo escrever o que falta, até trocar algumas palavras, frases que não estavam muito boas. Então, para mim funciona muito. Claro que é preciso ter uma disciplina para não procrastinar tanto, mas aí a gente vai aprendendo do dia a dia. E a última dica que eu vou compartilhar é troque informações. Eu gosto bastante dessa dica, porque eu gosto de conversar com pessoas em quem eu confio, principalmente profissionais da área, no meu caso, escrita. E a conversa não é só aquele momento da pausa, mas também para trazer uma luz, uma ideia, para apontar uma possível falha. E essa conversa não é só com um profissional, mas às vezes um amigo, uma pessoa que talvez seja o público-alvo. Por exemplo, você vai escrever um texto sobre atividade física e a pessoa que precisa ler o texto, que busca esse tipo de conteúdo, pode dar ideias, pode compartilhar alguma dor, algum problema que ela queira superar nesse sentido. Então, trocar informações, conversar, ouvir algum conselho pode ser uma boa ajuda. E aí, gostaram das dicas? E você tem alguma outra dica para compartilhar sobre bloqueio criativo? Deixa aqui nos comentários e se você quiser novas dicas sobre o assunto, deixa aqui também. Eu volto na outra semana com mais dicas de leitura, de escrita e afins. Tchau!